Pronto, o título já está fixado, o pessoal vai entrando. Eu sempre boto 15h55, que é para dar uns 5 minutinhos, né? Para dar 16, pra gente começar a conversar um pouquinho mais. E, enfim, pelo menos a de hoje, né? E a de quarta-feira vai ser esse horário. Tô fazendo à tarde justamente porque eu sei que à noite tem muita gente, muita live. E às vezes a pessoa quer assistir todas e não dá tempo, né? Mas mais pra frente eu devo deixar um pouquinho mais pro fim da tarde, justamente pra pessoal que trabalha e tudo conseguir fazer. Mas na quarentena, eu sei que muita gente tá em casa, né? E aí tá podendo assistir à tarde. Então hoje, como eu botei aí, bem-vindo todo mundo que tá entrando. É um prazer estar aqui. Ritinha já acenou aí. E eu, assim, acho que live é como se fosse uma consulta online que eu tenho feito, assim, é para vocês irem conversando e dando ideias, sugestões, não é uma aula minha, tá? Na verdade é só uma, um conhecimento a mais que eu tô trazendo para vocês, mas é muito legal quando vocês compartilham comigo, né? Quando vocês respondem, contam histórias, eu, na medida do possível, eu tento encaixar dentro da temática, né? Mas por isso que eu fixei o tema, então o Valentim também tá aí, o Alex também. E aí realmente eu fixei o tema, se no emagrecimento, né, a gente tira ou não o carboidrato. Então é exatamente sobre isso que eu quero. O que vocês acham, assim, vocês que já estão aí? Vocês acham que a gente tem que tirar? Vocês acham que não? Carboidrato é tudo vilão? Ou isso é mito? Enfim, vocês têm experiência com dieta low carb? Têm perdido peso com low carb? Ou não conseguem perder peso fazendo low carb? E é mais ou menos por aí que eu quero entrar nesse assunto, né? Então, eu já lidei com os dois tipos de público. No consultório, gente que ama low carb, que só quer fazer low carb, e gente que não gosta de low carb, porque não tem muitos resultados com low carb. E eu, particularmente, não tenho uma opinião exclusiva de nenhuma das duas. Eu acho as duas ótimas. Então, acho que depende da estratégia, né? O Valentim acabou de dizer que carboidrato é vida, né? Eu também concordo, né? Principalmente para quem tem, como a gente, né? Ele, personal trainer e tudo, tem uma atividade física bastante intensa. Então não tem como, né, ficar numa dieta restritiva em carboidrato por muito tempo. De vez em quando, algumas estratégias são interessantes, é isso que a gente vai debater aqui. Então eu vou começar justamente falando isso, sobre essa questão de que hoje em dia tem aí vários, até perfis no Instagram mesmo, a gente vê também no YouTube diversos canais que ficam dizendo que para emagrecer você precisa fazer low carb, que low carb é vida, que você tem que viver em low carb, que você não pode comer fruta, você não pode tomar suco, que você não... arroz integral é veneno. Então, o glúten, então, nem se fala, né? O glúten, na verdade, você comeu e morreu, né? Vem só aqueles caras do caixão, né? Carregando o caixão. Mas não é assim, né? Então, na verdade, a ideia é que a gente possa encaixar o carboidrato dentro da nossa dieta e qual o tipo de qualidade do carboidrato, né? Na verdade, o carboidrato, ele não é exclusivo um só. O carboidrato a gente já pensa logo em doce, em pizza, mas a gente tem que lembrar que tem os carboidratos do bem, né? A gente tem os da natureza, né? A gente tem as frutas, a gente tem os cereais, né, que são ótimos, a aveia, então, enfim, não dá muito para condenar. Então, essa é a questão realmente que a gente fala sobre não pensar nisso, em que low carb realmente é exclusividade do emagrecimento. Não, não é assim. Na verdade, eu particularmente acho que a gente tem que ter uma visão mais profunda. Existe algo que a gente trabalha hoje, que chama nutrigenética, né? O que a nutrigenética ela vai trabalhar? Ela vê justamente a questão da genética, né? Ou seja, cada pessoa tem um DNA, tem um código genético, e cada pessoa vai reagir diferente aos nutrientes, né? De uma forma diferente. Então, por exemplo, tem gente que se eu entrar com uma dieta mais restritiva em carboidrato, que no caso é a low carb, ou até uma cetogênica, que é uma dieta que praticamente não tem carboidrato, a pessoa seca. Então, tem gente que reage muito bem. E aí a gente já vê que a pessoa tem uma genética específica para queimar mais gordura, ou seja, ela come gordura e ela consegue metabolizar aquilo, ela tem uma boa metabolização de gorduras, ela não consegue metabolizar muito carboidrato. Então, para essas pessoas, realmente, a dieta low carb funciona bastante. E aí você vê relatos de pessoas que emagreceram 30 quilos, 40 quilos.
E eu tenho, quando a pessoa tem esse excesso, obviamente, né? E eu tenho também várias pessoas no consultório que às vezes a gente entra com uma estratégia, a pessoa tá com sobrepeso, aí a primeira coisa que você pensa é, vou tirar um pouquinho do carboidrato da pessoa. E aí, às vezes, perde 1 quilo a cada 20 dias, 30 dias. E aí você fica assim, mas por que dá certo para um e não dá certo para o outro? Muito provavelmente é isso, é a questão da genética. A gente tem realmente alguns... quando a gente fala em genética, no código genético, a gente tem... Para não ficar um termo... Eu não vou usar termos muito difíceis, tá? Para vocês não entenderem, até porque eu não sou especialista nessa parte de genética. Leio bastante, mas não sou especialista. A gente tem algumas alterações genéticas... que são variações, na verdade, não é que seja bom ou que seja ruim, são individuais, são variações. Essas variações são chamadas de polimorfismos. Esses polimorfismos, eles vão indicar se você tem uma metabolização melhor para carboidrato, para gordura, se você tem tendência a ter intolerância à lactose, se você tem problema com glúten. Então, é um exame, eu vou falar mais no final sobre isso, é um exame bem detalhado, mas ele não é um método diagnóstico, tá? Então, na verdade, ele só te dá o que a sua genética é mais predisposta. Só que ao longo da vida, você pode estar trabalhando com o seu fenótipo, que é o quê? Quando o ambiente interfere na sua genética. Então, muitas vezes a pessoa tem uma genética de probabilidade de ter intolerância à lactose, por exemplo, certo? Mas ela não é uma pessoa que toma muito leite, é uma pessoa que a vida inteira não teve muito contato com laticínios. E talvez ela nunca desenvolva intolerância à lactose. É como a história das doenças, né? Eu tenho predisposição genética a ter câncer. Isso não significa que você vai ter câncer. Então é a mesma coisa da alimentação. Por isso que eu não acho que seria tão interessante a gente fazer uma dieta só baseada no teste genético, tá? Então, Josi, oi Josi, tudo bom? Então, tem esse exame, é um exame genético, ele é feito normalmente por alguns nutricionistas, você tem que ser cadastrado em alguns determinados laboratórios, são exames bem caros, mas eles detectam sensibilidade à cafeína, a questão também de o gene da obesidade, né, que é o FTO, mas é isso como eu tô dizendo, eu acho que a gente também consegue descobrir algumas coisas só da pessoa falar um pouco da clínica dela, ou seja, se a pessoa já me disse que ela tenta fazer low carb, que ela come, faz assim, 30 dias, tira praticamente tudo de carboidrato, tira fruta e fica só na salada com a proteína e come castanha, pasta de amendoim, queijo mais gordo, mas a pessoa não emagrece. Eu já tendo a entender que ela não tem uma genética boa para gorduras. Provavelmente se eu botar um pouco mais de carboidrato na dieta e diminuir as gorduras, mantendo o mesmo valor calórico, essa pessoa talvez vai emagrecer. Então, e eu já sei que ela provavelmente tem uma genética não boa para gorduras e a genética dela deve ser melhor para carboidratos, né? Então, a gente realmente tem que tentar, não tem jeito, né? Eu acho que se não tem como fazer o teste, eu particularmente não trabalho com o teste, acho que ele basicamente ele é muito caro, você tem que se cadastrar, enfim, eu não trabalho ainda com o teste, com os laboratórios, mas eu sei analisar e já recebi de alguns pacientes que trouxeram dos médicos e só confirmou o que a gente já estava vendo na clínica, né? Então, realmente não é nenhuma grande novidade. Você tem que ficar se observando mesmo. Por exemplo, a pessoa toma cafeína e café e sente taquicardia, não consegue dormir direito. Provavelmente ela tem uma genética que ela tem uma insensibilidade, ela tem uma sensibilidade aumentada à cafeína. Então, não precisava nem fazer o teste, né? Ela já sabe que tem, assim como a intolerância à lactose, assim como o do glúten. Então, por exemplo, a Simone perguntou... tirar a farinha branca e o açúcar, né? Assim, o que eu tô dizendo, na verdade, é a questão do carboidrato em si. Só que o açúcar, não a farinha de trigo, mas o açúcar em específico, na minha opinião, ele não tem que entrar em nenhuma, né? Ele entra sempre como exceção. Então, ele nem entra numa dieta com mais carboidrato e ele nem entra numa dieta com mais gorduras, tá? Por quê? Porque o açúcar, ele realmente ele vai causar os picos de insulina. E por que eu digo que a farinha de trigo não tanto? Porque a farinha de trigo, ela nunca tá sozinha. Você sempre vai comer um pão com recheio de proteína. E numa dieta que tem mais carboidrato, eu ainda consigo adequar um pouco mais. Mas o açúcar, normalmente, ele é sozinho. Um doce, você não come um doce com frango, por exemplo, né? E aí o pico de insulina é muito grande. O pico de insulina estimula muito a gordura a multiplicar. Então, para quem quer emagrecer, não tem como, assim, você vai encaixar o açúcar, mas numa refeição livre. Um final de semana que você pegou ali no sábado à noite, você tira uma refeição livre, mas não faz parte da dieta em si, entendeu?
E aí, no caso que a gente tem então essa questão da nutrigenética, e eu particularmente, contando um pouco de história pessoal, eu gosto bastante de low carb, por quê? Porque eu gosto da comida, né? Eu adoro proteínas em si. Só que eu já percebi que quando eu faço dieta nessa linha low carb, ou seja, quando eu aumento muito a gordura da minha dieta e eu praticamente zero carboidrato, eu fico até mais inchada, assim, eu não consigo muito ter definição muscular, eu sinto que eu tenho mais dificuldade de perder peso. E aí, quando eu comecei a fazer o inverso, ou seja, eu pegava o mesmo cálculo calórico, comia 1.600 calorias por dia para emagrecer, que é uma dieta de um valor calórico menor do que o que eu gasto, certo? E aí, quando eu comecei a perceber que usando o mesmo valor calórico, só que diminuindo gordura e aumentando o carboidrato, botando fruta, botando arroz integral, botando muitas até pão mesmo de grãos, né? Uma farinha de trigo, só que com mais fibras, o peso baixava mais rápido, principalmente porque eu gosto muito de aeróbico, eu gosto bastante de corrida e também tenho uma musculação mais pesada. Mas eu acredito que seja muito da minha genética. Porque pra mim faz efeito e pra outras pessoas não, tá? Eu não fiz o teste, mas e aí eu comecei a estudar sobre isso e eu vi que realmente a low carb não pode ser uma coisa pra todo mundo, né? Então, normalmente a gente tem essa diferenciação pra algumas pessoas, né? Então, por exemplo, eu queria... E aí, assim, como é que você vai descobrir o seu ou não? Então, se eu fosse te dar uma dica hoje, tá? Você quer emagrecer. Então, por onde que você começa? Você bota carboidrato? Bota gordura? Então... eu acho que assim, se você começar já tirando os carboidratos que são ruins, digamos assim, já vai te ajudar, né? Então, obviamente, o que são os ruins? O excesso de farinha branca, tipo pizza, né? Não é a farinha de trigo do pão integral, mas tô dizendo a pizza, o salgadinho, o doce, né? Qualquer tipo de doce. Isso aí já vai te ajudar e já vai te diminuir os seus carboidratos do dia. Aí, se você tá sem acompanhamento de nutricionista e tudo, você pode baixar um aplicativo que chama Fat Secret. Esse aplicativo, você consegue calcular quantos gramas de carboidrato você come por dia. E aí, é porque é neurose, tem que marcar quanto que eu como. Não é, porque você não tá com acompanhamento com uma nutricionista agora. E aí também não tem muito como você fazer de olho, assim, o olhômetro a gente engana muito. Você fala pra pessoa comer uma colher de sopa de arroz, a pessoa bota aquela colher gigante de servir, né? Então acaba que a diferença está muito grande. Então, duas coisas que são importantes. O aplicativo, porque ele já vai calculando, e aí no final do dia você vê se você ficou dentro daquela margem de carboidrato certinho, se você realmente está fazendo uma dieta nessa linha mais low carb. E também uma balancinha. A balancinha não para você se pesar, a balancinha é para você pesar a sua comida, né? E essa balancinha ela vai ser importante justamente nesse início, para você conseguir medir quantos gramas você está comendo para botar lá no aplicativo, tá? Fica mais fácil do que por medida caseira. Mas também, se não tiver balancinha, pode fazer por medida caseira, que o aplicativo também tem. E aí, como é que você vai fazer? Então, eu acho que se você tá numa situação de quarentena, tá comendo até as paredes, e principalmente carboidrato, né? Ninguém tá comendo, eu tô morrendo de fome, vou comer 8 ovos. Não, normalmente a gula, ela vai muito pro carboidrato, né? Acaba que a gente não tem muito aptidão, assim, gula por proteína. A gente bota proteína porque tem que botar. Mas normalmente quando você tá atacado de ansiedade, você acaba caindo no carboidrato, seja doce, seja salgado. E aí você vai começar a reduzir esses carboidratos. Então eu sugeriria fazer primeiro low carb. Então faz aí 15 dias, 20 dias de low carb, até 30 dias. E aí, de repente, final de semana, dá uma escapadinha, uma refeição que você saia, né? Um sábado à noite ou um domingo. Mas no resto da semana, para mulheres, mais ou menos, você podia usar aí uma média de, sei lá, 1.400 calorias se você tiver sem nada de exercício físico, se você tá bem no sobrepeso. E no caso de mulheres que estão só com um pouquinho de peso para perder, sim, 3, 4, 5 quilos, e estão fazendo alguma atividade física em casa, e de repente você pode chegar a 1.500, 1.600 calorias. E esse total de calorias é importante, porque quando você for jogar lá no aplicativo, você vai ter que ver o total, certo? E para homens, normalmente 1.800 calorias a dieta, até 2.000 calorias também seria interessante para emagrecimento. E aí, a low carb, qual que é o princípio da low carb? É você ficar entre 50 gramas de carboidrato por dia
até 150 gramas de carboidrato por dia, tá? Então aí é por isso que é importante você medir, né? Por exemplo, cada grama de carboidrato são 4 calorias. Então, se você pode comer 50 gramas até 150 gramas, seria 200 calorias vindo de carboidrato até 600, né? Se você fizer a multiplicação. E normalmente 50 gramas de carboidrato seria mais ou menos o quê? Uma banana prata tem mais ou menos 25 gramas de carboidrato. Então, daria 2 frutas por dia, que seria o mínimo, né, na low carb. Então, assim, mesmo que você queira comer fruta, a low carb ainda dá pra comer, porque tem gente que é muito exagerado e aí quer fazer cetogênica logo, né? A diferença da low carb pra cetogênica é que a cetogênica é menos de 20 gramas de carboidrato por dia. E aí realmente não dá nem pra comer uma banana, tá? Mas não existe comprovação nenhuma de que a cetogênica emagrece mais do que a low carb, né? E eu acho até mais agressiva. A cetogênica realmente você fica provavelmente até você acostumar com muito mau humor, porque você não consegue produzir serotonina direito, e até você ter uma cetoadaptação que chama, demora bastante. Então essa é uma fase agora de quarentena que a gente tá passando, que não é muito bom, dieta muito radical e dieta muito restritiva. Então eu não indico fazer menos de 20 gramas de carboidrato, portanto a cetogênica não. Mas aí você pode fazer essa low carb. Se você notar que nos primeiros 15 dias não baixou nada, que você tá ali na sofrência, e aí como é que você faz? É 50 gramas de carboidrato, só que aí você tem que subir a proteína e a gordura, tá? Pra você chegar naquele valor de 1.600 calorias lá que você botou, certo? Porque 50 gramas de carboidrato daria 200 calorias, você ainda tem mais 1.400 calorias pra comer. E essas 1.400 você vai comer o quê? Gorduras e proteína. A proteína, ela é igual nas duas dietas, seja na dieta low carb, seja na dieta high carb, que é a dieta que tem mais carboidratos, que eu vou falar daqui a pouco. Você vai usar a mesma quantidade de proteína, porque é a proteína para manter a tua massa muscular, é a proteína para melhorar a tua pele, teu cabelo, proteína sempre é calculada pelo teu peso. Então, mais ou menos, você vai medir entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo. Então, se você pesa 60 quilos, você colocaria no máximo 120 gramas de proteína. E aí você vai olhar lá no aplicativo também. E o que sobra, aí você vai usar de gordura, que provavelmente numa low carb fica entre 60%, 50% e 60% da dieta. E essa gordura você mistura, gorduras saturadas, né, que no caso são as das carnes, que já vem embutida, né. Você pode comer uma carnezinha um pouquinho mais gordinha, não precisa ficar só no filé de frango. Então na low carb você pode comer uma picanha, você pode comer bisteca, carnes suínas, né? E até a carne de frango, mas com a pele, né? E aí, nessa somatória, vai ter gordura até chegar nas 1.600 calorias que eu falei pra mulher, por exemplo, mas pode ser menos, 1.400, também seria bom. E entra a castanha também, tem que ter cuidado na castanha, na low carb, castanha também tem um pouquinho de carboidrato, então às vezes eu vejo gente se entupindo de castanha e acaba passando dos carboidratos. E uma coisa que tem que se tocar também na low carb é porque muitas vezes ela não faz efeito, não é nem porque a genética da pessoa não é boa. Esse é um fator preponderante, a questão da genética, tá? Se você não tiver genética boa para queimar a gordura que você come, você pode até engordar, tá? Então realmente tem que observar como é que você se comporta na low carb. Se você nunca fez, é a hora de testar agora, faz aí 15 dias, pelo menos em 15 dias era para baixar pelo menos 2 quilos, tá, de gordura. Se por acaso não baixou nada e às vezes até ganhou, você tem que avaliar duas coisas. Uma, será que você fez realmente a quantidade certa? Você não comeu gordura demais? Porque às vezes o que eu vejo é gente fazendo low carb, comendo a gordura da picanha do prato dela e ainda pega a gordura da picanha do marido, sabe? E aí fica um excesso de gordura muito grande e aí você passa do valor calórico da dieta. E aí você não tem mais aquele débito calórico. Então, muitas vezes a low carb não dá certo porque come muita gordura. Acha que pode comer quilos de castanha, pasta de amendoim, passa como se fosse manteiga, requeijão, sei lá. A pessoa bota um monte. E pasta de amendoim realmente tem muita gordura. Mas é só gordura, né? E a gente não é tão enjoativo quanto a manteiga, né? E aí eu vejo gente botando na banana, em cima do frango, bota em tudo. Então tem que ter cuidado na low carb por conta disso. Então se você fez 15 dias e perdeu peso, viu que, nossa, sequei ali já 3, 4 quilos, desinchei. Então provavelmente a sua genética é ótima para queimar gordura. Isso é muito bom. E aí provavelmente você vai poder, com o tempo, vai aumentando as calorias da tua dieta, você vai perdendo peso.
você vai aumentando esse valor de calorias, né? Vai passando para 1.700, 1.800, até entrar numa manutenção, de repente 2.000 calorias. E aí você tem que ir voltando com os carboidratos aos pouquinhos. E aí você pode ir botando fruta e tal, e aí provavelmente você teria que ter um acompanhamento um pouquinho melhor. Mas o que eu tô debatendo aqui é, na verdade, assim, será que todo mundo vai ter o mesmo resultado em 30 dias? Então, eu acredito que não, e as pesquisas realmente apontam isso. Tem grupos que tem grupos que não tem. O grupo que não tem, o grupo que realmente faz low carb, ou Dukan, ou dietas que realmente só que tiram todo o carboidrato, a pessoa fica fadigada, fica fraca, não tem energia para nada. Esse grupo provavelmente tem uma genética boa para queimar carboidrato e tá tirando o carboidrato sem precisar. Então aí você tem que usar uma outra estratégia, muda e aí começa a usar. Vai lá no aplicativo, usa a mesma quantidade de proteína, você vai subir o carbo vai aí para 45% da dieta. E aí o que sobra é gordura, que provavelmente deve dar 20%. Então, se em vez de usar coisas integrais, você vai usar mais desnatado. Em vez de usar a pele, né, do frango, você tira a pele. Você não vai mais usar uma carne bovina tão gorda quanto a picanha, vai usar de repente um patinho. Então é por isso que essa diferença existe, e aí tem muita gente que é contra. Tipo, eu vejo um massacre se você falar que pode comer arroz integral na tua dieta. E na verdade quem tá criticando nem sabe qual que é o seu tipo de genética. Então assim, não existe essa fórmula padrão, tá? Então normalmente é isso, você tem que ter essa observação mesmo. Eu vejo muita gente que às vezes faz low carb, e aí quando você vai, porque tem um polimorfismo genético, tem tem pessoas que têm uma dificuldade de metabolizar gordura, mas elas também têm uma tendência a inflamar com gordura. Então você, por exemplo, tem gente que faz low carb, aí come carne vermelha, come sobrecoxa de frango e tudo, aí vai fazer exame de sangue, o PCR tá altíssimo, que indica inflamação, a ferritina tá altíssimo, o colesterol tá alto, e aí o médico e o nutricionista falam assim, mas não tem problema, pode comer quantas gemas de ovo você quiser. Na verdade, não, né? Porque se a pessoa tem uma dificuldade de metabolizar a gordura e se ela tem uma genética de inflamação com gordura, aquilo pode ter aumento até de risco cardíaco. Então, por isso que não é para todo mundo, né? Eu, particularmente, a minha família toda praticamente tem problema de colesterol. E eu não consigo, assim, já tentei fazer dieta com muitas gemas de ovo, por exemplo, e se eu for fazer exame de sangue, dá problema, sempre sobe. E o colesterol, e principalmente o LDL. E aí, quando eu diminuo, aí eu fico só mais usando, tipo, uma gema e 3 claras. Eu mantenho a dose de proteína, mas eu diminuo a gordura. E aí, meus exames baixam. Então, dizer que o ovo não aumenta colesterol, depende pra quem, tá? Então, por isso que é importante você observar isso, inclusive até fazer exames de sangue. Faz a low carb 30 dias, observa se perdeu peso, se desinchou, e se sentiu menos inchado. Se você inchou é porque provavelmente você não consegue metabolizar essa gordura, e faz exame de sangue depois de 30 dias. Notou que as taxas, ao invés de melhorarem, pioraram? Provavelmente a sua genética não é boa, e aí você vai fazer o processo inverso. Você vai usar uma dieta com mais carboidratos, com o mesmo valor calórico. Então isso é muito legal e assim, te libera para comer um pouco mais de carboidrato, que acaba sendo vida mesmo. Você tem mais energia mesmo. O carboidrato, ele acaba te dando mais disposição física para ir treinar. Então, tem gente que se adapta fácil a low carb por conta da genética, mas quem não se adapta, a pessoa de manhã, nossa, até aquecer demora. Porque a pessoa tá fazendo low carb, aí come só abacate, come... Tem alguém aí que passou por isso, de fazer dieta low carb, restritiva, em carboidrato? Ligou uma hora dessa, né? Mas ok. E tem alguém aí que passou por isso, assim, que tem essa dificuldade? Porque normalmente a low carb acontece isso. Muita gente reclama, eu faço low carb, tiro carboidrato e eu fico tão fraca. E tem gente que não, que você pega relatos, às vezes, nesses grupos, né? Até no Instagram mesmo, que só falam de low carb, a pessoa, mas eu tenho tanta energia depois que eu tirei o carboidrato. E eu achava que as pessoas mentiam. Sinceramente, achava. Mas aí depois eu fui ver que não, que elas têm uma genética que é boa pra isso, né? Tem um cara tem um triatleta, na verdade não é triatleta, ele é ciclista, que já fez aquele Tour de France, né? Que é uma prova grande, né? Na França de ciclismo. E ele disse que ele fez a prova inteira, são vários dias, só comendo gordura e proteína. Ele não usa carboidrato, ele rende muito mais, ele performa muito mais.
Mas é a unanimidade? Não, na verdade é uma exceção. E para ele fez sentido aquilo. Então, por isso que é muito interessante. Eu já tive paciente que foi fazer aquela prova de corrida na África do Sul, que são 84 quilômetros, e o paciente não conseguia se adaptar com aqueles géisinhos de carboidrato. Para ele era ruim durante a prova, ele tinha náusea, fadiga, e aí ele não conseguia. E aí uma época, numa outra vez que ele foi na prova, a gente trocou, tirou isso e botou aqueles, sabe, tipo salaminho desidratado? E aquelas carnes secas também, que vendem bastante nos Estados Unidos também. Pronto, aí ele trocou, ele não usava mais carboidrato na prova, ele usava isso. E pra ele foi sensacional. E aí a resposta chama-se genética, né? Então, assim, 90% não vai se adaptar a isso. E aí eu acho muito estranho quando a pessoa quer passar uma low carb cetogênica para todo mundo, quando é uma minoria que se adapta. O que eu acho bastante legal na low carb e na cetogênica é assim, você foi viajar, comeu pra caramba, tá, comeu um monte de carboidrato, e aí na volta você dá um choque. Então você faz uma semana, tira o carboidrato, né, e aí isso é interessante também. O que, na verdade, eu até trouxe aqui pra gente até conversar um pouco, foi uma coisa que eu gosto muito, tanto de fazer quanto de prescrever, que chama ciclo de carboidratos, tá? Então, é você conseguir fazer na mesma semana alterações de carboidrato ao longo da semana. E aí, como é que você faz isso? Então, normalmente, a gente trabalha assim, você faz 3 dias, se você quiser fazer, volto a dizer, é interessante ter a balancinha, ter o Fat Secret, justamente para te ajudar. Mas, normalmente, você faria 3 dias de low carb, né, 50 gramas aí de carboidrato, os 7 dias com o mesmo valor calórico. E aí, esse valor calórico você tem que determinar, mas normalmente é isso que eu falei. Para emagrecer entre 1.400 a 1.600 para as mulheres e para os homens 1.800 a 2.000, tá? Para perder peso, tô falando. E aí, ao longo da semana, você pega 3 dias de low carb. Então, 3 dias que você vai fazer mais gordura e menos carboidrato, né? E com 50 gramas de carboidrato. Depois desses 3 dias, aí realmente nesses 3 dias vai ter no máximo 1 ou 2 frutas, ou você vai trocar as frutas por um pouquinho de batata doce, ou você vai colocar aveia, e aí você vai ver lá no aplicativo o que dá pra encaixar, tá? Você não vai usar açúcar, lógico, tá? Eu não tô falando de carboidrato ruim, não, é carboidrato bom. E aí dos bons, macaxeira, nem tapioca entra muito, nem tapioca entra, tá? Porque não vai, primeiro, caber nesse cálculo de 50 gramas, e segundo, porque é um carboidrato refinado, dá pico de glicemia. Então esquece tapioca nesses 3 dias aí. Aí depois você vai fazer mais 2 dias, né? Você fez, da semana são 7, 3 dias de low carb, 2 dias de medium carb. O que seria o medium carb? Você vai subir o carboidrato para 120 a 150 gramas de carboidrato. Pode colocar 120. Então, 120 gramas para as mulheres, vai, 150 para os homens. Então, você já está no limite da low carb. Lembra que eu falei que a low carb é até 150. Mas você ainda está dentro. Você está numa low carb mas bem mais tranquilo. 120 gramas de carbo dá quase 500 calorias de carboidrato. Então, dá para botar 2 fatias de pão integral ou pão de grãos. Dá para botar 3 porções, ou 2 fatias de pão integral, ou 2 porções de fruta, mais arroz no almoço, arroz integral. Você pode colocar no jantar, fazer um cuscuzinho, aquele de milho. E aí, os outros 2 dias da semana, aí você vai fazer high carb, que aí você vai diminuir a gordura baixinha, a gordura vai ficar 20% só. Então, você vai tentar usar tudo sem óleo, até sem azeite, sem manteiga, e o seu carboidrato é que vai subir. E aí você fica aí com até 50% de carboidrato, mais ou menos. Aí dá pra colocar umas 4 porções de fruta, dá pra colocar arroz integral no almoço, macarrão integral no jantar, carne sempre magra, então vai botar aí filezinho de frango, ou peixe magro. E aí, numa semana, você conseguiu fazer 3 tipos diferentes de dieta, só variando, os alimentos são os mesmos, você só tá alternando, né, o carboidrato e a gordura. Quando o carboidrato é muito alto, a gordura baixa. Quando a gordura é muito alta, o carboidrato baixa. E a proteína fica sempre estável, tá? Quando eu falo em carboidrato, proteína, todo mundo entende, né? Acho que não tem muita dúvida. Gordura, normalmente, a gente... quando a gordura também tem a ver com a proteína, tá? Então, assim, quando eu falo em gordura, a proteína tem que ser... Se você tá numa dieta de alta gordura, a proteína tem que ser mais gorda. Por exemplo, uma carne bovina mais gorda. As carnes magras, elas entram no dia que a gordura é baixinha, tá bom? Então, aí você pode
pensar nas proteínas mais magras. Tilápia, que é bem magrinha, é bem proteica, patinho até o coxão mole não tem tanta gordura, filé mignon, obviamente, né, que é bem magro, filé de frango, né, e aí essa coisa que muita gente também associa com a dieta low carb, é o jejum. Então o jejum também é muito interessante para você encaixar nessa semana aí dos 7 dias. E aonde que ele entraria? O jejum normalmente ele entraria depois dos 3 dias de carboidrato alto. Então você fez aí 3 dias de carboidrato alto, para quebrar no dia seguinte, no 4º dia, você faz aquele jejumzinho intermitente de manhã. Para quê? O jejum ele esgota suas reservas. Então você comeu carboidrato durante 3 dias, você ficou com o tanque cheio de reserva de carboidrato, e aí você vai gastar essa reserva nesse períodozinho de jejum, e vai ser bem bacana para você já iniciar a low carb e ela ter mais resultado. E aí você consegue. E aí o que é o bacana de fazer o ciclo de carboidrato? Porque se você tiver uma genética ruim para queimar gordura, nos dias que você comeu muita gordura não vai fazer muito efeito, mas você tem os dias de mais carboidrato, então você vai emagrecer do mesmo jeito. E se você tem uma genética boa para queimar gordura, ou seja, para fazer low carb, você vai emagrecer também. Então é uma dieta que adequa para todo mundo, dá energia para todo mundo, e se vocês quiserem pesquisar mais na internet, normalmente ela chama Carb Cycling, que é uma dieta que os fisiculturistas normalmente fazem, é bem interessante fazer, tá? E a gente vê assim, só que uma coisa que não dá pra ter muito nessas dietas é muita saída, né? Então, você não tem como ficar também toda hora quebrando a dieta, principalmente com açúcar, com bebida alcoólica, porque se você tá numa low carb, por exemplo, que não pode ter nada de, assim, bem pouquinho carboidrato, aí 50 gramas de carboidrato, aí você, eu chutei o balde e vou quebrar. Você quebrou a rotina. Se você tiver que quebrar com carboidrato, vai ter que ser no dia do carboidrato alto. Então, deixa para fazer esse alinhamento, por exemplo, os 3 dias de baixo carbo, segunda, terça e quarta, a quinta e a sexta sobe um pouquinho, faz o médio carbo, que é até 150, e sábado e domingo faz o alto carbo, mas lembrando que é carbo alto bom, tá? Não é... tira só uma refeição mais ou menos para fazer ter um pouco de social, de prazer, enfim, né? Mas vocês têm alguma dúvida aí, estão conseguindo acompanhar, né, o que eu tô falando? E aí, quando fazer cetogênica? Tem gente que quer saber como é que faz cetogênica, o que é a cetogênica. Na verdade, a cetogênica ela é muito usada em pacientes, principalmente que têm câncer, pacientes que têm autismo, mas ainda tá precisando ter um pouco mais de comprovação, justamente porque a cetogênica, qual é o princípio de usar nessas doenças, né? Porque você usando a cetogênica, você tem no máximo 20 gramas de carboidrato, a sua glicemia vai ficar bem baixa e você acaba não tendo, digamos, glicose no sangue para estimular a célula de câncer, né? Ela não consegue se multiplicar. Então, esse é o princípio básico. O autismo e doenças neurológicas também acabam tendo uma piora quando você tem muito açúcar na parte cerebral. Então, são ainda hipóteses, né? Ainda tem gente que garante que faz efeito, mas já tem muitos casos de pessoas com câncer que tentaram fazer e não teve uma diminuição no tumor, uma diminuição no processo cancerígeno. Mas eu acho que seria interessante só nessas situações, porque não tem necessidade nenhuma de você zerar o carboidrato, né? O carboidrato realmente ele tem uma participação muito grande na produção de energia, né? A gente sabe que sem ele é difícil obter energia, ainda mais se a sua genética não for muito boa. E a gente pode fazer algumas coisas também para melhorar essa nossa genética, como eu falei, né? Quem não tem uma genética boa, por exemplo, para emagrecer, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para emagrecer, seja com low carb, seja com low fat, né? Que é a baixa gordura, né? Às vezes acontece muito de a pessoa reclamar. E a gente pode usar algumas estratégias. Então, por exemplo, exercício físico, normalmente o aeróbico, eu gosto muito da musculação, tá? A musculação é incrível. Mas o aeróbico, ele tem uma ativação genética, ele ajuda muito na parte genética, na regulação desses polimorfismos. Então, para quem realmente sente que tem uma dificuldade de perder peso, inclusive quando faz low carb, né, tira todo o carboidrato, come só folha e proteína e não perde peso. Então, comece a inserir um pouquinho mais de atividade aeróbica, nem que seja 20 a 30 minutos, não precisa muito. Mas realmente isso vai ajudar uma coisa que são as mitocôndrias, né? E isso ajuda as mitocôndrias, né? Acho que na aula de biologia lá
talvez você lembre o que são, mas elas estão dentro da nossa célula e elas é que são responsáveis por essa produção de energia. Então a gente tem que melhorar elas. Para a gente conseguir queimar mais caloria, a gente tem que melhorar essas mitocôndrias. E o exercício aeróbico, ele melhora a quantidade de mitocôndrias. Isso é ótimo para quem quer emagrecer. Então, às vezes, 20 a 30 minutinhos você não tá fazendo nada, nem que seja pular corda, não necessariamente precisa ser na rua, né? Apesar de que caminhar também seria importante por conta de vitamina D pra gente pegar um pouquinho de sol, ainda mais nessa quarentena também, né? De repente dar uma volta embaixo do prédio, enfim, na sua rua. Que eu saiba, em Fortaleza não estão prendendo ninguém ainda, né? Mas eu, pelo menos, tenho ido caminhar de manhã, não tem ninguém na rua, eu vou. Mas justamente por isso, para manter esse aeróbico e a vitamina D também. Uma outra coisa que interfere também nessa parte dos genes, que ajuda bastante, é o chá verde. Então, o chá verde não só porque é termogênico, mas ele tem uma parte também em quem tem alguns polimorfismos, principalmente com relação ao sobrepeso, à obesidade. Então, o chá verde ele é muito interessante. A gente tem também algumas, quer ver? A gente tem alguns fitoquímicos. Tem uma alga que chama fucoxantina, e ela é ótima para essa parte também de emagrecimento e nessa parte genética. Então, você consegue ela manipulada. Normalmente, a fucoxantina você pode usar até 300 miligramas, de 100 a 300 miligramas, né? A dose normal é 300. Você pode tomar antes da refeição, 2 vezes por dia. Acredito que é um fitoterápico que a farmácia venda sem prescrição médica. E, enfim, seria bem interessante. A capsaicina, que eu falei na outra live, que é a pimenta, né? Então, você tem, dentro da pimenta, você tem a capsaicina. Então, tem principalmente na pimenta caiena, a gente vai ver. E isso vai ter uma ação também a nível genético, de ajudar a regular essas variações genéticas que dificultam você a queimar gordura, dificultam você a perder peso, né? Isso é muito legal também. A restrição calórica. Então, às vezes, a pessoa... Por isso que eu tô dizendo que eu acho estranho quando eu vejo dietas que falam assim, não, você pode comer à vontade, você só tem que tirar o carboidrato. Eu não sei o que isso vai levar a longo prazo, mas assim, a gente sabe que a inflamação vai aumentar se você comer muita gordura saturada e ao mesmo tempo a perda de peso é inicial, porque obviamente que se você tirou pizza, pão, macarrão e doce, claro que você vai emagrecer. Só que a longo prazo isso não se perpetua, porque você não vai ter débito calórico, né? E é comprovado de que você tem que usar aquela velha máxima, você tem que gastar mais calorias do que você come, para você ter um débito calórico, e essa diferença são as calorias que você vai queimar da tua gordura que está acumulada. Mais ou menos é como se você tivesse o seu tanque de gasolina, né? Ele tem que estar na reserva, o tanque do teu carro. Justamente você tem que abastecer ele de novo. É igual o nosso, né? A gente tem que deixar o nosso tanque de reserva mais baixo, ou seja, a gente tem que parar de botar a caloria para dentro para poder usar o que a gente já tem dentro como reserva e transformar isso em calorias, né? Então, eu não posso acreditar que não precise de débito calórico. Então, essa restrição calórica, ela também é boa para quem quer melhorar a sua genética com relação a essa parte de perder peso. Por isso que eu falei no início que essa questão dos exames genéticos, eu particularmente acho legal fazer, acho que é um dado a mais que a gente tem, né? Mas o Conselho de Nutrição já se pronunciou dizendo que não é a única coisa que a gente pode usar, porque eu vejo muito nutricionista, às vezes, pega o resultado do teste genético e fala assim, você não pode tomar leite, você não pode comer glúten, você não pode fazer nada porque o seu teste genético deu tudo isso. E, na verdade, a gente tem que pegar o teste, pegar a história clínica da pessoa, pegar se ela tá com sobrepeso, se não tá, pegar o que ela já tá habituada a comer, e aí você realmente vê, porque a genética é quando você pegar gêmeos, a genética deles são iguais, né? Só que muitas vezes às vezes é gordinho, é magrinho. Então, o que mudou na vida dos dois? Não é a genética, é porque eles têm estilos de vida diferentes. Eles tiveram exposições ambientais diferentes. Então, a gente tem que analisar isso também, tá? Então, por isso que eu tô falando, a gente consegue fazer muitas vezes com que alguns alimentos e algumas substâncias interfiram na nossa genética, pro bem e pro mal. Pro bem, são essas substâncias que eu tô falando aqui. Chá verde, por exemplo, é um que interfere muito pro bem. Não só para essa questão de melhorar a sua genética de gordinho, digamos assim, né? Que a gente chama assim, mas de genética de sobrepeso. Assim como com relação a câncer também, né? Ele é bem atuante nos genes
em relação a vários tipos de câncer, né? Então a gente tem que ver que tem uma interação. Então a vitamina D é outra que também tem ela tem uma participação nessa parte genética. Então vitamina D a gente sempre fala, mas não vale a pena lembrar, não só a exposição ao sol, mas as gotinhas também. Aí você pode usar de 1.000 I até 5.000, dependendo da sua dosagem aí no sangue. Uma fibra também que é muito legal e que também ajuda muito quem tem esse polimorfismo que eu falei genético, de dificuldade de perder peso, dificuldade de fazer low carb, é o psyllium. Psyllium é ele vem da Plantago ovata, né, que é uma planta, e ela parece aveia. Você compra em loja de produtos naturais. Para quem tem constipação é ótimo, mas para quem sabe que tem uma genética ruim de emagrecer, sua mãe é gordinha, sua avó também, e você sempre teve mais dificuldade, e também quando você tentou fazer low carb e não perdeu muito peso, pode inserir o psyllium. Você pode colocar em cima assim da sua salada, você pode tomar em cápsula, que já tem em cápsula, você pode fazer tipo um mingauzinho antes de dormir com aveia e psyllium, né? E isso seria bem interessante também. Outra coisa bacana para quem tem essa genética de não ser muito bom com low carb é usar proteína de manhã. Então, as proteínas de manhã, no café da manhã, elas aumentam a grelina, que vai ajudar na sua fome. A grelina é o hormônio que dá fome, né? Você consegue controlar a sua fome ao longo do dia se você encaixar proteína logo de manhã. Então, de manhã não é hora de ficar tomando suco ou comendo uma frutinha, mesmo que na sua dieta tenha mais carboidratos, tá? De manhã seria interessante você já começar o dia com proteína. E se você é uma pessoa que, como eu falei, né, não é uma pessoa que tende a ter colesterol alto genético, não queima muito gordura da alimentação, se sente pesado quando come uma carne mais gorda, faz aí um ovo inteiro, bota umas 2 claras e aí não come tanta gordura, é mais a proteína mesmo, tá? Então, em vez de comer 3 ovos juntos, você pode usar o ovo mais a clara. Já não, se você tem uma genética boa para low carb, se você sente que para você faz sentido, seu colesterol é baixinho e você sente que tem muita disposição com low carb, a sua genética é boa e aí você usa os 3 ovos inteiros. Então, por isso que não tem um padrão para todo mundo, né? Outra coisa também, tem um outro fitoterápico que chama ácido lipoico. E o ácido lipoico também é muito bom para essa parte genética. Olha, Silvia, minha tia, um beijo, prazer. A Kaline também tá aí, cheio de paciente entrando, os meus queridos, todos aí. E essa questão também do ácido lipoico, ele é muito bom, ele vende em cápsula, ele não tem pra você comer, assim, pra você botar, na verdade ele é um fitoterápico, você bota a cápsulazinha dele, normalmente é de 100 a 200 miligramas, e ele ajuda muito nessa genética de quem quer perder peso. Quem tem essa genética de dificuldade, né, de perder peso. Então, assim, você vê que tem bastante coisa. Você fez low carb, viu que não teve muito resultado. Você vai desistir da low carb? Não, você não precisa desistir. Você vai fazer essas coisas que eu falei, né? Tenta botar mais chá verde, tenta botar o ácido lipoico, tenta botar o psyllium. E, ao mesmo tempo, você vai ciclando os carboidratos ao longo da semana. Então, tenta fazer 2, 3 dias com mais carboidrato, 2, 3 dias com pouquíssimo carboidrato, e aí você volta. E quando você comer mais carboidrato, você intensifica o exercício. Então, nos 3 dias que eu falei que você come mais carbo, você bota mais aeróbico, faz um treino mais intenso na musculação, quando voltar, né, às academias, mas enfim. E nos dias que você comeu menos carboidrato, você tá fazendo mais low carb, aí é o dia de fazer treinamento mais de força. Então, você vai fazer aí, de repente, um funcional, vai fazer uma musculação. Então, tenta também equilibrar isso. Por exemplo, muita gente que corre, né, que faz exercício aeróbico, eu gosto de botar os dias de carboidrato, normalmente, principalmente, como eu falei, no final de semana. Só que aí eu boto sexta e sábado, porque eu sei que no sábado de manhã a maioria tem longão. E aí eu boto os dias de 200 gramas de carboidrato, 250 gramas de carbo, que vai dar 50% da dieta, sexta ou sábado. E isso fica mais interessante. Então, você tem que adequar com a tua rotina, tá? Esse esqueminha que eu falei. 3 dias de mais carbo, 2 dias de médio carbo e 2 dias de baixo carbo. E isso aí, se você fizer com 1.400 a 1.500 calorias, não tem como você não emagrecer. Você vai emagrecer mais do que se você fizer só low carb ou se você fizer só low fat, que é a baixa gordura e o carboidrato mais alto. É muito mais interessante. Na verdade, todas as estratégias, eu pelo menos acho que tudo que eu falei são estratégias, né? A gente tem, por exemplo, a low carb, gente hoje em dia fazendo especialização em low carb, né? Já tem uma especialização de nutrição em low carb, tá?
Só que eu acho isso, assim, não sei, eu não vou dizer que é inútil, mas é uma estratégia. A gente tem várias estratégias. Então, é como terapia. Você tem vários tipos de terapia diferentes, né? Então, não tem como você ser especialista só em low carb. A gente tem que trabalhar com aquilo que o paciente precisa, né? Então, é exatamente essa ideia de fazer o ciclo de carboidratos. Porque você não fica só preso numa estratégia exclusiva, né? De ficar querendo tirar carboidrato de tudo. E quando for usar low carb, tentem botar gorduras boas, né? Então, às vezes, dá pra você fazer uma low carb mais limpa. Tenta não, vou tirar carboidrato e vou comer bacon. Tipo, tenta colocar mais amêndoa, tenta botar nozes, castanha, leite de amêndoa, ou você bota mais azeite, bota óleo de linhaça. Não precisa também ficar só usando, eu vou comer carne de manhã, vou comer sobrecoxa com um monte de pele no almoço e no jantar vou comer bacon com abacate. Tipo, é muita gordura saturada. Então, tenta usar gorduras boas. Dá pra fazer uma low carb mais limpa. Até pra sua saúde é melhor. A gordura saturada em excesso, realmente a gente sabe que é inflamatória. A gente sabe que o intestino vai sofrer. Então, se você tá fazendo low carb, tenta dar uma maneirada, porque provavelmente sua saúde vai sofrer um pouquinho com esse excesso aí de gordura saturada, né? Muita gente também pergunta se nessa época que eu falei que você pode subir um pouco mais o carboidrato, se dá pra usar tapioca, arroz branco. Então, assim, você vê, são 2 carboidratos que não tem glúten, mas eles engordam tanto quanto, né? Então, o problema não é o carboidrato, é o tipo de carboidrato. Apesar da tapioca não ter tanto carboidrato, dela não ter o glúten, ela tem tanto carboidrato quanto o pão francês, o pão carioquinha. Então, realmente não dá muito para encaixar nos dias de low carb. Nos dias de high carb, que são os dias que você vai comer um pouco mais de carboidrato, você pode botar, mas aí você sempre tem que botar dentro uma proteína magra. Então, se você for fazer a tapioca, tenta botar franguinho desfiado, ou bota um ovo e umas 3 claras, né, mexidas. Pode botar queijo Minas, né, porque você vai ter que reduzir gordura, então você não vai botar o coalho, você vai ter que botar um queijo Minas light. E aí, realmente, o que eu sempre preconizo é sempre observar se nos meus pratos eu tô juntando muita gordura com carboidrato. Então, uma outra estratégia é assim, digamos que você não vai fazer nada do que eu falei, você não vai fazer o ciclo, mas uma dica que seria interessante é você sempre prestar atenção nas suas combinações. Se você resolver um dia almoçar uma costelinha de porco, que é gorda, né, uma bisteca, uma picanha, sempre tenta botar o acompanhamento que não tenha muito carboidrato. Bota uma salada verde, bota os legumes, né, cozidos no vapor, enfim. Curta mais a proteína com a gordura ali e esquece um pouco do carboidrato. Essa junção do carboidrato com muita gordura, isso não é bom, a sua glicemia vai subir mais ainda. Então, essa estratégia não é boa. E, ao mesmo tempo, quando você quiser comer muito carboidrato, por exemplo, você quer comer macarrão, né? Aí você vai usar uma proteína magra. Então, você vai comer um macarrão, de preferência integral, mas você vai botar uma carne moída tipo patinho. Ou você vai botar, sei lá, o filezinho de frango grelhado, tá bom? Você não vai comer junto com uma sobrecoxa cheia com a pele. Porque você tá misturando justamente muita gordura com muito carboidrato. Então, isso já é uma estratégia de pelo menos você, assim, você não precisa tirar nada da dieta, mas você vai fazer combinações um pouco mais acertadas. Né? É a mesma coisa da tapioca, que você bota, que é um carboidrato de rápida absorção, aí lota de manteiga, que é muita gordura, e carne de sol, que é uma carne gorda. Então, você pode fazer isso numa refeição livre, mas se você acha que fazer isso vai te ajudar a emagrecer, não vai, porque você está misturando muito carboidrato com muita gordura. Né? Então, eu acho que vocês estão entendendo, né? O raciocínio é como sorvete também, que é uma bomba. Por quê? Porque é açúcar, que é muito carboidrato, com o creme de leite, né, que é muito gordo. Então, tudo que você vê que tem essas combinações de muita gordura com muito carboidrato, já são coisas que não vão ajudar em nada na sua dieta. E aí é por isso que você tem que pisar no freio quando for usar esse tipo de combinação. E aí sempre buscar equilíbrio. Então, no almoço, você comeu uma carne mais gorda com uma salada. E aí, à noite, aí você vai, de repente, botar o carboidrato. Aí você pode pegar 2 fatias de pão de grãos, por exemplo, ou eu quero sem glúten, então compra o pão sem glúten e bota dentro uma carne magra, um frango desfiado, bota as claras de ovo, e aí você fez as combinações de uma maneira um pouco mais acertada, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Tem essa questão também do exame, né, que eu fiquei de falar,
Nessa questão do exame, na verdade, era exatamente isso que eu ia falar, que o exame de genética realmente ele é importante. Se você tiver e quiser dar uma olhada, até quiser que eu ajude a olhar, manda pra mim que eu ajudo, né? Mas realmente não é algo que é preponderante, não, tá? Ele é bem caro e ele não vai te dar grandes diretrizes, né? Eu acho que você pode fazer empiricamente isso que eu falei. Aproveita aí os próximos 30 dias e faz 2 tipos de dieta. Se você não quiser fazer o ciclo de carbo, faz 15 dias de low carb primeiro e depois você inverte, faz 15 dias de low fat, ou seja, você baixa a gordura, aumenta o carbo com o mesmo valor calórico. E aí você compara quando que você perdeu mais peso, o que você se sentiu melhor, se foi tirando o carboidrato, se foi botando o carboidrato. Uma outra estratégia que eu particularmente gosto também, não é nem o ciclo certinho como eu falei. Às vezes você faz, por exemplo, um dia de mais carboidrato, no dia seguinte diminui o carboidrato, no outro dia volta com mais carboidrato, mantendo o mesmo valor calórico. Então, por isso que é legal, tá sempre anotando e sempre colocando no aplicativo. Isso faz com que você tenha muito mais controle de alimentação. Na verdade, eu vejo muita gente tendo planilha de custos, né? De gastos. Então, a pessoa às vezes tem o aplicativo, aí ela tomou um cafezinho, anota. Tomou, não sei o que, gastou R$2, aí anota. Mas na hora de calcular a dieta, a pessoa acha chato. Aí realmente não, porque isso é neurose. Não é neurose, na verdade é porque você tem noção do que você estava calculando, né? E outra, mesmo que você vá num nutricionista, aquela opçãozinha fechada que a gente passa, muitas vezes na hora de fazer umas trocas, você acaba se perdendo um pouco. Então por isso que às vezes você tem que usar realmente o aplicativo. Então pode ser que tenha outros, eu basicamente gosto do Fat Secret, né? Se vocês tiverem algum para sugerir aí, também podem escrever. Mas realmente é muito legal. Então, acho que faltam 9 minutos para eu encerrar a live. Eu queria saber se você tiver alguma dúvida sobre carboidrato, sobre emagrecimento, vocês podem mandar também. Eu tô fazendo mais vídeos nessa temática, né? Principalmente focado em mulheres. Emagrecimento, rejuvenescimento, a gente ainda vai ter bastante tema sobre isso. Na quarta-feira, eu vou fazer nesse mesmo horário também sobre dietas, custo de dietas, né? Como fazer uma dieta gastando pouco, né? Principalmente nesses tempos agora de quarentena, de isolamento social. Gente, esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo, tá? Mas é a minha cachorra, desculpa, tá? É porque ela tá aqui que nem doida. E nesses tempos de isolamento social, a gente sabe que tá economizando, né, dinheiro. Porque ninguém sabe, né, como é que vai acabar isso. Então eu vou dar umas dicas bem bacanas sobre alimentação barata mesmo, como encaixar na dieta, o tipo de alimento que dá para encaixar, até algumas receitinhas mais baratas também, tá bom? Então, se vocês também quiserem, eu tenho 2 e-books que tem receitas low carb e receitas low fat, né, que são baixas gorduras. Se alguém quiser também pedir, pode me pedir por inbox, tá? Eu tô bastante coisa também pra falar. Ai, Kaline, que bom que você tá gostando do Fat Secret. Não ajuda bastante? Porque muitas vezes você não precisa fazer todo dia, mas você tem mais ou menos uma noção, né? Aí depois, no dia seguinte, se você comer mais ou menos as mesmas coisas que você comeu no dia anterior, que você já calculou, você sabe que você tá no bom caminho, você não tá comendo demais, né? Isso é muito interessante. Você pega muitas vezes e a balança também é muito legal. Você pega uma colher de sopa, eu vou dar um exemplo da pasta de amendoim. Você pega uma colher de sopa de pasta de amendoim, rasa, ela tem mais ou menos 12 gramas. Aí você pega ela um pouquinho mais cheia, dá 18. E você pega ela bem cheia, ela dá 30. Então, assim, na hora que você vai jogar no Fat Secret, se você botar as colheres de sopa, daria uma diferença absurda em termos de calorias. Então, por isso que é interessante juntar o aplicativo com a balancinha. Claro que a balancinha você não precisa pesar tudo, tá? Você não precisa pesar salada, você não precisa pesar castanha, coisas que são unidade. Você bota lá quantas castanhas. Mas é interessante, principalmente essa parte de carboidrato, arroz integral, coisas que dependem da medida caseira, né? Da colher de sopa, que depende do tamanho do filé, por exemplo, é legal estar pesando. Eu tô com um canal também no Telegram, chama Mulheres Saudáveis. Abri sexta-feira, então ainda tá bem novinho, mas eu vou colocar lá várias coisas bacanas porque fica fixo lá. Então, às vezes no Stories, por exemplo, eu faço um conteúdo legal, mas ele dura só 24 horas. E aí lá no Telegram não, no Telegram você mesmo entrando a qualquer momento, você sobe e ele você vai conseguindo ver o que tinha desde o início do canal. Então já tô começando a postar áudio, quero botar um áudio todo dia, falando dicas do dia a dia mesmo, mas é focado em mulheres, tá? Então chama Mulheres Saudáveis. E tem o meu canal também no Telegram, que já tem alguns vídeos lá que eu venho postando desde o mês passado. E as lives estão ficando todas salvas lá, tá bom? O canal do Telegram, ele chama
Mulheres Saudáveis, e o do YouTube chama Nutri Bruna Carvalho, tá bom? Então, gente, olha, foi um prazer, a Kaline... a Kaline é a minha aluna do curso de corredores, gente, porque eu tenho um curso online só para corredores, né? E ela é minha aluna, olha aí, coisa boa, tá gostando, né? Muita gente tem resultado com o curso, porque o curso ensina bem direitinho estratégia de dieta paleo, estratégia de jejum, então é bem legal associando a corrida, né? Sem ficar fraco na hora da corrida. Então também, se vocês quiserem mais informações do curso também, é só pedir lá no inbox, tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, e quarta-feira eu tô aqui de novo, 15h55, falando de dietas baratas, como que a gente pode emagrecer gastando pouco, tá bom? Um grande beijo!